Um aspecto impressionante do mundo vivo é a diversidade. A variedade de espécies existentes é enorme. Além disso, não há dois indivíduos iguais em uma determinada população que se reproduza sexuadamente. Essa diversidade originou-se e foi moldada pela evolução biológica. O avanço da tecnologia possibilitou o progresso do conhecimento sobre a diversidade da vida. Assim, o ser humano tem explorado os mais diferentes ambientes em busca de novas espécies, unicelulares ou pluricelulares, existentes ou extintas. No início dessa saga, naturalistas e depois cientistas descreveram plantas, algas, animais e fungos de ambientes terrestres e aquáticos. Além disso, o avanço do estudo dos fósseis também revelou que a vida sofreu alterações ao longo da história geológica da Terra. Com o aprimoramento das técnicas de microscopia, foi possível explorar um novo mundo, o dos micro-organismos, como no caso das bactérias, protozoários e outros fungos e algas. Esses seres também apresentam grande diversidade, podendo ser procariotos ou eucariotos, de vida livre, comensais, mutualistas ou parasitas. A área da biologia que se dedica à descrição e à classificação biológica é a taxonomia, a qual ocupa-se de organizar os seres vivos em grupos chamados de táxons. A filogenia, por sua vez, responde pelo estudo das relações evolutivas entre os seres vivos. Juntas, tanto a taxonomia quanto a filogenia formam a sistemática, ramo da biologia que busca compreender a biodiversidade. Para compreendermos melhor, caro aluno, essas áreas de estudo, é necessário retornar no tempo para uma breve análise histórica. Então vamos lá. Breve histórico da sistemática. A sistemática, como já se disse, é a área das ciências biológicas que realiza o estudo científico dos organismos em sua diversidade, em sua evolução no tempo e no espaço e em suas classificações, traduzindo suas relações mútuas. Os primeiros sistemas de classificação têm suas raízes na Grécia Antiga, com Aristóteles e Teofrasto. Aristóteles é tido como o precursor na organização da ciência biológica, pois classificou os animais em aéreos, terrestres e aquáticos. Teofrasto, por sua vez, discípulo de Aristóteles, classificou as plantas em ervas, arbustos e árvores. Contudo, após as primeiras classificações propostas na Grécia Antiga, a taxonomia viveu um longo período de estagnação, que durou até a Renascença. Com o fim da Idade Média e a chegada do Renascimento Ocidental, estudiosos começaram a elaborar classificações para os seres vivos. John Ray foi o primeiro naturalista que utilizou o termo espécie e fez esforços para classificar alguns grupos. Contudo, coube a Carl von Linné, mais conhecido como Linneu, lançar as bases da classificação e nomenclatura. Linneu foi um botânico, zoólogo e médico sueco, considerado o fundador da taxonomia moderna. Linneu e outros naturalistas de sua época defendiam a ideia de que os organismos eram criados definitivamente com a forma atual. Também afirmavam que o número dos diferentes tipos de organismos
era constante desde o momento da criação do mundo. Esse princípio da imutabilidade dos seres vivos é denominado fixismo. Então, registra aí, viu? Fixismo é o princípio da imutabilidade dos seres vivos, que fora defendido na época do século XVIII, até mesmo século XVII já existem muitos fixistas, ok? E Linneu era fixista. Em seu livro chamado Systema Naturae, em 1735, Linneu sugeriu uma hierarquia na classificação dos seres vivos. Ou seja, os organismos foram catalogados em espécie, veja só, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Inicialmente, o naturalista considerou como organismos pertencentes a uma mesma espécie todas as criaturas que possuíssem características anatômicas morfologicamente semelhantes. Logo, ele incluiu no mesmo grupo, foi incluindo, na verdade, seres com semelhanças anatômicas. De acordo com Linneu, haveria, por consequência, 3 reinos: o mineral, o animal com movimento e o vegetal sem movimentos. E a diversidade da vida para Linneu teria surgido por meio da criação divina. Então perceba que, por meio desse livro, nós podemos vislumbrar um esforço do Linneu em explicar a diversidade de seres vivos do planeta. E não somente, Linneu tentou conciliar a religião, a ideia de criacionismo, com a ideia de diversidade. Tudo bem? Logo, ele era criacionista. No entanto, lá no final do século XVIII e início do século XIX, começa a se destacar o conceito de que as espécies não seriam imutáveis, tal como Linneu defendia, rompendo com os pressupostos de Aristóteles, principalmente. A teoria evolutiva de Charles Darwin, com colaboração de Wallace, apresentada em 1859, é baseada na existência de um ancestral comum entre os organismos e na evolução por seleção natural. Essa teoria revolucionou o modo de pensar sobre a origem e diversidade da vida e influenciou fortemente as bases da sistemática, bem como da ciência moderna. O trabalho de Darwin, olha lá, foi essencialmente resultante de pesquisa taxonômica. Assim, até hoje, a taxonomia continua a desempenhar papel importante na compreensão do processo evolutivo. Mais uma vez, até hoje, a taxonomia continua a desempenhar papel importante na compreensão do processo evolutivo. No século XX, com o aprimoramento da biologia evolutiva, os cientistas elegeram a evolução como o melhor critério para demonstrar as relações entre os grupos de seres vivos. Portanto, essa ideia de evolução, de classificação, caro aluno, é uma opção dos cientistas, uma opção baseada nos fatos, ok? Mas não representa uma verdade absoluta. Dessa maneira,
para incluir um ser vivo em um grupo particular, hoje em dia são consideradas tanto as relações evolutivas quanto as características morfológicas e fisiológicas, além dos aspectos moleculares e ecológicos desse organismo. Assim, a sistemática não inclui apenas a identificação e a classificação. Veja só, mais uma vez, a sistemática não inclui apenas a identificação e a classificação, mas também o estudo comparativo de todas as características das espécies e a descrição da história evolutiva dos diferentes seres vivos. Tudo bem? Nesse contexto, sabe-se que muitos ramos das ciências biológicas e de outras áreas do conhecimento, como a medicina e a farmácia, dependem da sistemática. Viram? Esse estudo é extremamente importante. Sendo assim, percebam como ficam classificados os seres vivos hoje em dia. Como dito anteriormente, Linneu criou um sistema de classificação baseado em 5 categorias taxonômicas organizadas hierarquicamente. Primeiro, o reino, mais abrangente, depois classe, depois ordem, depois gênero e espécie. Atualmente, outras categorias são utilizadas, além das definidas pelo naturalista. A gente vai ver logo mais. Portanto, diferentes espécies podem ser caracterizadas por serem morfológica e fisiologicamente semelhantes e evolutivamente relacionadas. Isso permite que as espécies sejam reunidas em um grupo maior, denominado gênero. Assim, analisando essa gravura, esse desenho branco aqui que vocês estão vendo é um gato, tudo bem? O nome do gato em latim é Felis catus, ok? Felis catus. Vocês podem perceber que há outros parecidos com o Felis catus, como no caso dos felinos ditos gato-maracajá, da espécie Leopardus viedi, e a jaguatirica, da espécie Leopardus pardalis, ok? Vocês podem perceber aqui. Eles podem ser organizados, aqui ó, espécies diferentes, em uma classificação chamada gênero. Tudo bem? Olhem só, se liguem no movimento. Aqui, inicialmente, nós temos o Felis catus. Logo depois, o gênero Felis, que reúne espécies diferentes. Tudo bem? Mais uma vez, subindo aí para a família, vocês vão perceber que os animais pertencentes aos gêneros Felis e Leopardos são agrupados em uma mesma família denominada Felidae. Aqui, ó, família Felidae. E nessa família aí, vocês já vão ver que há outras que podem ser reunidas com uma certa semelhança, como a Canidae ou Canidae, que inclui o cão doméstico, que em latim chama-se Canis lupus familiaris. O lobo também, que se chama Canis lupus, e o coiote, que é chamado de Canis latrans. Assim, a família, como vocês podem perceber aqui, a família Felidae, ela pode ser, olha lá, ó, ela pode ser agrupada com outras famílias, como essa que eu dei o exemplo agora, que é a família Canidae, tudo bem? Ela pode ser reunida em uma outra classificação chamada de ordem, tudo bem? Logo, a ordem reúne diversas famílias. E a própria família é usada para reunir diversos gêneros. Tudo bem? Beleza. Prosseguindo,
Animais que fazem parte das famílias Canidae e Felidae, por exemplo, fazem parte da ordem carnívora. Olha aí, ó. Essa ordem que vocês estão vendo aqui, ó, chama-se ordem carnívora e reúne várias famílias, dentre elas a família do Catus Felis, que a gente, ó, começamos aqui a analisá-lo, e aqui, ó, ele continua, tudo bem, faz parte do gênero Felis, que também faz parte da família Felidae, tudo bem? E essa família tá aqui, ó, incluída entre outras famílias, tudo bem? E isso compõe uma ordem, tudo bem, chamada de carnívora. Ordens diferentes, olha lá, ó, ordens diferentes são agrupadas em uma classificação chamada de classe. Vejam só, classe. Classe, você pode perceber várias ordens diferentes. Cães, gatos, leões, tigres, ursos e hienas pertencem à ordem carnívora, como eu falei ainda há pouco. Baleias e golfinhos pertencem à ordem cetácea. Elefantes compõem a ordem Proboscidea. Lêmures, tárcios, macacos e seres humanos pertencem à ordem Primates. Peixes-bois são componentes da ordem Sirenia. Então vocês podem perceber que aqui na classe nós temos um monte de ordens reunidas. E o nome dessa classe é chamada de mamíferos. Mas muita atenção agora, muita atenção na verdade. Nós estamos fazendo uma análise especificamente de seres que possuem semelhanças. Tudo bem? Semelhanças. Não vão pensar que só exista a classe dos mamíferos, que só exista a ordem carnívora e assim por diante. Existem muitas outras ordens, muitas outras classes. Tudo bem? E essas classes, o conjunto delas é igual a um filo. Já no filo, você tem diferentes seres, mas que fazem parte de classes diferentes. Por fim, finalmente, diferentes filos estão reunidos em um mesmo reino. Veja só aonde chegamos. A reunião de vários filos diferentes compõe um reino animal.